Oba Obra é um programa que ele permeia pelo mundo da arquitetura e da decoração, da arquitetura de interiores e design principalmente. E ele mostra o passo a passo de uma obra. Eu acho bem interessante a gente poder mostrar isso para as pessoas, delas verem o que é realmente os bastidores de uma execução de um projeto. Adoro conversar com pessoas, com artistas, com colegas e com profissionais da área de arquitetura. Eu apresento para as pessoas esse bate-papo, mostrando e fazendo conhecer muitas nuances da arte de arquitetura de uma forma geral. A gente vai conversar com Pedro Menezes, o criador da Uffizi. A gente vai falar tudo sobre cortina de vidro. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, boa tarde, Suzana. Boa tarde. Tudo Já é nosso segundo papo. O primeiro foi só no YouTube. Agora a gente está na TV Otimista. Oba Obra. Oba Obra, Oba Obra. Para nós é um prazer sempre. Oh, coisa boa. Gente, engraçado que a grande maioria das vezes eu indico os meus parceiros para os meus clientes. Com a Uffizi foi diferente. Eu costumava indicar sempre a vidraçaria, que a gente já estava trabalhando, fazendo os espelhos, as bancadas de vidro e tudo. E aí eu indicava a mesma vidraçaria para poder fazer a cortina de vidro. E aí os meus clientes mais exigentes disseram assim, não, a gente vai querer fazer com a especializada, que é a Uffizi. E aí depois de eu ver o sucesso realmente dessas duas obras, com 2 apartamentos incríveis que a gente fez, eu que cheguei até ele. Então marquei com ele lá no escritório e desde então estou encantada com o trabalho deles. E eu quero que ele explique um pouco mais, né, do começo. A gente vai voltar, agora eu falei um pouquinho como é que eu conheci, mas eu quero que ele comece a falar pra gente como é que chegou isso até aqui, né? Quantos anos pra cá que a gente tem usado cada vez mais as cortinas de vidro e o comecinho aí da Uffizi, né? Pois é. Você se lembra de mim mais assim, remotamente, quando a gente fazia cortinas tradicionais, cortinas decorativas. E eu sempre fui muito curioso, sempre andando muito atrás de oportunidades. E eu comecei a entrar nos apartamentos, isso em 2008, e perceber que as pessoas estavam começando a trazer um negócio que eles chamavam de cortina de vidro. Era um negócio caríssimo, eram pouquíssimas empresas que faziam aqui. E em 2008 eu falei, eu vou fazer isso. Eu comecei a ver uma oportunidade e fui atrás. Foi difícil, no começo muito difícil, a gente não tinha fornecedores, não havia bons fornecedores em Fortaleza. Mão de obra era uma dificuldade, mas a gente perseverou, começou pequenininho. Para você ter ideia, no primeiro depósito que eu aluguei para começar a fazer esse negócio, não cabia os kits maiores. Eu aluguei. Caramba, de tão pequenininho. Aí na hora que ia colocar os kits maiores não cabia. Bom, aí eu comecei, eu mesmo fiz, pessoalmente, sozinho, 3 varandas. Então eu sei cortar, eu sei fabricar, usinar, instalei. Foi muito legal. Isso já tem 13 anos. E isso que você falou na introdução é muito importante, porque as pessoas acham que cortina de vidro é serviço de vidraçaria. E não é. É uma obra, né? Exige especialização, você tem que atender a norma técnica. O parafuso que é usado é um tipo específico. Você tem que fazer toda a parte de impermeabilização. Você tem que atender a norma com relação à espessura do vidro, saber qual é o vidro correto para usar em cada projeto. E por aí vai. Então, até a gente conseguir se estabelecer, foi uma decisão minha de a gente ser especialista. Né? Porque eu não faço box, não faço espelho, não faço nada de vidraçaria. As pessoas me ligam pedindo o orçamento da cortina de vidro e perguntam pelo box, pelo espelho. O que eu faço é indicar vidraceiros de confiança. Porque, como eu falei, cortina de vidro não é serviço para vidraçaria. A gente vê até a forma de vocês colocarem e de vocês fazerem a fixação, a gente vê que é diferente, né? Sim. É muito rápido. Sim. O tempo e eu posso
dizer isso porque eu acompanhei o passo a passo. A minha varanda foi feita por vocês e eu vi e fiquei impressionada com a forma. Me fala um pouquinho da medição e daquelas pecinhas que você leva lá para poder confirmar, tipo um molde. Na verdade, o que a gente faz é uma medição técnica, que a gente chama. Isso foi um processo que eu mesmo desenvolvi, desde 2008 que eu trabalho nisso. A gente faz um molde e usa uma medição a laser, tanto para fazer medição de nível, quanto de prumo, quanto de largura e altura, e também o molde feito com pedacinhos de cartolina que depois no escritório a gente transfere para o AutoCAD. A gente trabalha com todos os nossos projetos, por mais simples que sejam, eles têm projeto. Né? E esse é Você tem pessoas no seu, sim. Na sua estrutura que colocam sim. essas medições. Sim. Que legal. E aí o que acontece? Por que a instalação é tão rápida? Porque quando eu vou para o apartamento do cliente, não tem mais nada. Não tem mais o que fazer. Então, ou a gente prepara, instala no mesmo dia, ou mais tardar no dia seguinte até a hora do almoço, quando é um projeto muito grande. Então, tudo que é possível ser feito em fábrica nós fazemos, e na casa do cliente a gente só faz realmente a instalação, o mínimo necessário de intervenção dentro da casa do cliente. E o que eu queria assim, saber um pouquinho mais, nesse teu processo, o que você foi desenvolvendo, foi melhorando a cada varanda que você entregava? Desse começo que você falou, muito difícil, de você ir testando e desenvolvendo. Se você olhar para trás, o que cresceu assim nisso? Além da quantidade de obra, que eu sei que foram 4.000 obras. É mais ou menos. Muita coisa, mais ou menos. É mais ou menos 4.000 obras, já Poxa, desde 2008. É muita coisa, muita coisa. E com certeza cada obra a gente aprende. Isso é legal porque você sabe melhor do que eu como é bom você trabalhar com o que você gosta. Sim, maravilhoso. Então, a cada obra, e eu me envolvo pessoalmente nisso, a gente tenta ir melhorando alguma coisa. A gente vai desenvolvendo, descobrindo. Eu gosto muito de interferir também na parte de fabricação. Tem uma interação muito grande com o fabricante do kit, que é o pessoal da King de São Paulo, dos quais nós somos exclusivos. Nós que ajudamos a desenvolver o sistema, inclusive. Então, a cada obra a gente vai colocando um tijolinho. É como se fosse uma obra inacabada. Concordo. Então a gente vai melhorando a cada dia e isso é muito interessante. Hoje, ao ponto de hoje a gente ter, por exemplo, Suzana, perdão, a gente tem conferência de nível a cada meio metro, feito a laser. Então eu já sei na fábrica qual vai ser a regulagem em cada ponto da varanda, de altura, de regulagem, qual é o desnível, se vai ser possível fazer com o próprio sistema, com a correção do próprio sistema. Enfim, é um negócio muito interessante, que a gente vai aperfeiçoando a cada obra, a gente vai aperfeiçoando. Cada obra. E eu adoro, que eu acho que a sua empolgação, eu me vejo muito nisso, que eu sou muito animada. Os clientes comentam, aí quando vai fazendo, eles veem a empolgação. Eu vejo a mesma coisa em você. E eu queria comentar, assim, da grande utilidade que tem sido, principalmente nos projetos que a gente costuma integrar alguns ambientes com a varanda. A gente sabe que a cortina de vidro é importante não só quando a varanda é varanda, que muitas vezes a gente continua deixando espaço entre a sala e a varanda com portas de correr e tudo, mas maravilhoso ter, por conta da proteção dos móveis, por conta da poeira, do vento. Você tem o controle, né? Você usa a sala e a varanda 100% do tempo. Se está chovendo, você se protege. Exato. Se está ventando muito, você diminui, você controla a ventilação. Se fechando num dia de muito calor, você pode ter um ar-condicionado. Enfim, o importante é lembrar que cortina de vidro, pela norma brasileira, ela não é um sistema estanque. Ela não cumpre, na norma, se não me engano, no item 3.11, ela diz que o sistema de envidraçamento de sacada é um sistema auxiliar de fechamento. Ela não desempenha papel nem de guarda-corpo e nem de estanqueidade. Significa o seguinte, ela pode permitir um pouco de entrada de água. Por isso é que mesmo nos projetos em que há integração entre sala e varanda, quarto e varanda, a nossa indicação, a nossa orientação é firmemente para que o profissional e o próprio cliente se convençam de que varanda permanece varanda. Então você pode manter, mesmo que você nivele o piso, você mantém os desníveis, você mantenha os ralos, porque pode acontecer, dependendo da situação, um pouco de entrada de água.
Isso é normal. Isso é muito importante, muito. Eu vou frisar aqui porque eu acho que muitos profissionais não sabem disso. Imagina os clientes finais, né? Que eu acho que é para isso que a gente está aqui, gente. É exatamente para passar esse conhecimento de pessoas especialistas no assunto, da gente poder passar essas informações para você, porque é algo que a gente está usando o tempo todo. Eu acho que eu não lembro do último apartamento que eu não usei cortina de vidro. Então é importante demais a gente saber isso. E, como você falou, tanto o profissional passar para o cliente. Sim. E a gente ter um cuidado de repente, não colocar coisas delicadas demais por exemplo, perto dessa cortina de vidro, sem né? querer te interromper, e já interrompendo, né? Mas, por exemplo, na mureta que fica abaixo da cortina de vidro, você não colocar, por exemplo, papel de parede. Porque se acontecer de entrar um pouco de água, pode danificar o papel. Danificar. Então mantenha a cerâmica, né? Certo. Então, são esses detalhes que a gente, sendo especialista, pode, com verdade, sem medo de perder o negócio por causa disso, orientar o cliente para a gente evitar justamente frustração. E assim, para mim tem sido uma tendência cada vez maior a gente tá utilizando isso porque em alguns casos a varanda não é utilizada. Sim. Então muitas vezes a gente vê quartos muito pequenos com a varanda e essa integração faz com que a pessoa ganhe um gabinete, Sim. faz com que a pessoa ganhe uma grande poltrona de leitura e tudo. Então a gente tem visto mais do que nunca os home office. Com certeza. Brinquedoteca. Brinquedoteca demais, eu tenho feito muito. Você veja, hoje em dia, com os apartamentos, o preço do metro quadrado é muito caro hoje. Muito caro. E a tendência é que esses valores aumentem mais ainda. Então, a cortina de vidro faz com que você integre a varanda 100% do tempo ao uso do apartamento, do imóvel. Então, você tem esse custo-benefício. Você gasta com a cortina de vidro, você compra com uma empresa especialista, o que não significa comprar mais caro. Né? Muita gente acha que porque nós somos especialistas e tal, nosso preço é superior ao preço de mercado. Longe disso. Nós temos um preço muito competitivo, mas a principal vantagem é da gente estar sempre, por exemplo, tem duas coisas que nós lançamos no mercado, muita gente hoje copia, inclusive gente que já trabalhou comigo, que hoje está, digamos assim, acontece. Quem está na frente sempre vai ter isso. Mas eu não me queixo disso, porque o mercado tem para todo mundo. Exatamente porque isso é bom. Mas, por exemplo, acontece isso. Por exemplo, até hoje, nós ainda somos a única empresa no Brasil que oferece um certificado de garantia, um manual do proprietário. Já tem mais de 6 anos que eu faço isso. Mas me diga uma coisa, o vidro transparente. Sim. Como é que tá isso aí? Pois é. Você lembra que na época do Oba-Obra, do teu apartamento, a gente até pensou em usar o Extra Clear? Né? Eu não sei se vai ser possível a gente fazer em larga escala, porque a gente tem tido dificuldade, o mercado está muito complicado com essa pandemia, né? Mas é ideia nossa passar a usar o temperado Extra Clear para fazer, porque aí ela fica absolutamente transparente. Eu sou invisível. Apaixonada pelo Extra Clear. Para mim ele é fantástico. Isso é um negócio legal que a gente vai... Pois então me conte, eu quero saber aqui para a gente estar passando para os otimistas essas novidades. Bora fazer uma coisa, tu fica 6 meses com exclusividade no Extra Clear? Oi! Eu não vendo para mais ninguém, só para os teus clientes. Tá, joia. Eu amei. Gente, isso aqui é importante demais. A gente está aqui para passar conhecimento, para a gente passar o que a gente sabe. Sim. E o que a gente está aprendendo. Sim. Porque daqui a pouco eu converso com ele de novo, já tem outras novidades. Tem coisa que a gente nem falou. Olha aí. A cortina de vidro sem enrolamentos, por exemplo. Ixi, a próxima, vai ter que ser para a próxima. Não, a gente já está vendendo isso tem 3 anos já. Que Nós legal. Que começamos aqui. Aí hoje é interessante porque os clientes ligam, olha, mas eu quero dar 100 roldanas, tá certo? Eu digo, tá certo, vamos nós que trouxemos, tem 3 anos. Nós trouxemos isso em maio de 2018, quando a gente participou da Glass of America em São Paulo. Aí trouxemos, começamos a vender. E hoje todo mundo exige isso, todo mundo quer isso. Olha aí, tá vendo? É porque você tá lançando, a gente lança moda, tem que ser, né? Tem que ser. Tá bom demais. Pedro, obrigada. Obrigado. Eu amei aprender, porque eu acho que cada entrevista que eu faço eu aprendo mais ainda do que vocês aí. E é bom demais a gente estar aqui e falando um assunto que é tão tendência hoje. Gente, obrigada. Até o próximo bloco.